Bem, malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje aqui connosco dois convidados, um novato e um expert. Do lado do novato, alguém licenciado em Relações Internacionais, o Miguel Lopes. Do lado do expert, João Paulo Correia, alguém que é licenciado na Organização e Gestão de Empresas, adjunto e chefe de Gabinete de Governo Civil do Porto. Foi assessor e chefe do gabinete da Secretaria dos Transportes, deputado da Assembleia da República, presidente da direção do Clube de Futebol Oliveira de Douro, adjunto do presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, vice-presidente do grupo parlamentar do PS, presidente da Comissão Eventual do Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030, presidente da Junta da União de Freguesias Mafamudo e Vilar de Paraíso, secretário de Estado da Juventude e do Desporto e atualmente, se calhar, diria líder parlamentar Chefe de gabinete do grupo ok, e também líder do PS Vila Nova de Gaia, atualmente o líder da oposição, por assim dizer, em Vila Nova de Gaia. Um currículo muito extenso. Antes de mais nada, obrigado aos dois por estarem cá. Eu tive que ler o ponto todo. Pode tomar água aí. Alguém com um currículo tão grande, não podemos deixar nada por dizer. Isso. Da nossa parte, obrigado aos dois por estarem cá. E a pergunta da praxe, quem está à nossa frente, falar um bocadinho lá para casa, tem a câmarazinha aí. Quem quiser começar, pode começar o João, se calhar. Sim, começo por agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui convosco. Queria só dar uma nota de rodapé ao currículo que foi lido. Em 21 anos. Portanto, comecei em 2005 a assumir funções de maior responsabilidade, porque comecei a minha vida política na Assembleia de Freguesia e depois passei para a Assembleia Municipal. Aliás, fui membro da Assembleia de Freguesia e membro da Assembleia Municipal em simultâneo, e só a partir de 2005 é que acabei por ter algumas oportunidades que procurei agarrar e cheguei à candidatura à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia nas autárquicas de 2025. Considero que foi o ponto mais alto do meu percurso político, não carreira, gosto de distinguir carreira de percurso, e fiz isso com todo o prazer. Portanto, à vossa frente, e aqui no programa está alguém que em 93 decidiu aderir à Juventude Socialista, porque vivíamos um tempo de grandes desigualdades, um tempo de trabalho infantil, o tempo em que havia dificuldades por parte até das associações de estudantes, o ensino secundário, o ensino superior, em fazerem as suas manifestações sem serem fortemente reprimidas pelas forças policiais que obedeciam, que estão debaixo da tutela e da alçada do governo, num tempo em que lutávamos pela regionalização, que ainda não, é uma das metas que ainda não foi cumpridas, no tempo em que se lutava pela despenalização da interrupção voluntária da gravidez até aos 16 anos, num tempo em que se lutava pela despenalização do consumo de drogas leves, que na altura marcava muito uma geração muito atingida pelo consumo de droga. Eu perdi muitos amigos de infância. Eu e as pessoas da minha geração perdemos muitos amigos de infância para o consumo de droga. E para a droga. Era um flagelo que estava em cada rua, em cada esquina. Entrou em muitos lares, partiu, desfez muitos lares e tirou a vida a muitos jovens. Isso tudo para nós tinha que ter outro tipo de resposta, de políticas públicas. E tudo isso fez-me sonhar com havia muita dificuldade em aceder a um ensino superior. Era para uma elite, para quem tinha condições económicas. E eu acreditei muito que era possível uma cidade mais justa, e revi-me muito num político que já faleceu, mas que a minha grande referência política é que o Dr. Jorge Sampaio, que escreveu, compilou ali um conjunto de discursos que se chamou num livro A Festa de um Sonho, e esse livro marcou muito, e a partir daí tomei a decisão também de dar continuidade a este percurso político. Bacana. Ter a idade. Muito bem. Que bacana. Agora, Miguel, Bem, aqui estás a ver que podes tu sim, alvejar. é um currículo efetivamente bastante extenso, que também pretendo chegar e conseguir adquirir várias competências como projeto tenho. Bem, deste lado tenho aqui, ou seja, o meu currículo não é tão extenso. Para já sou um jovem que completou a sua licenciatura em Relações Internacionais. Depois da licenciatura
fui à procura de oportunidades na área, tendo conseguido uma oportunidade em consultoria, em que foi na China, em que tive uma experiência internacional na China, onde fazer consultoria a nível de recursos humanos, trabalhar também para entidades governamentais e entidades, ou seja, grandes empresas chinesas e também universidades. Depois disso, voltei para Portugal, onde estou agora na Força Portugal, aqui juntamente com o André e com o Dante. Veio um convidado. E agora, e agora irei também tentar dar um salto novamente ou seja, para rumar para o caminho certo da política. E o salto que eu tentarei dar é entrar no mestrado de Políticas Públicas e Economia em Lisboa. Ainda não está totalmente fechado, vou saber agora em abril, portanto é um mês exatamente, bastante decisivo. E pronto, do meu lado é uma pessoa, está aqui uma pessoa bastante justa, que sempre procurou a justiça desde novo, sempre me importei bastante com tudo que eram os assuntos sociais, sempre estive muito ligado a voluntariado, faço voluntariado até aos dias de hoje, estou no Casa no Porto a fazer voluntariado com pessoas em situação de sem-abrigo, e sempre me interessou bastante isso, e sempre tive muita consciência social no que toca a fatores políticos e sociais, estando já inserido também em várias manifestações que fui de forma independente ao longo de toda a minha vida, e que sempre tentei, pelo menos no meu círculo mais próximo de amigos, alertar para ter uma consciência mais social e de combate também a populismos, que infelizmente é uma das coisas que hoje mais temos aqui em Portugal e que é bastante necessário combater isto. E pronto, acho que para já está apresentado e depois vamos descobrir também mais do Miguel ao longo desta conversa. Ok, muito bem. Queres começar por fazer alguma pergunta já do teu lado? Ou... Assim, eu acho que a pergunta que eu mais tenho é, ou seja, como é que foi, como é que conseguiu entrar logo no mundo da política após a licenciatura? Porque é algo que eu tenho tido bastante dificuldade. Eu entrei aos 17 anos. No dia que fiz 17 anos, entrei na sede da Juventude Socialista da minha freguesia. Na altura morava em Oliveira de Ouro, Vila Nova de Gaia, e havia lá um núcleo forte da Juventude Socialista, e nesse dia entrei. O primeiro comentário é: não tens que ter um nível académico para fazer política. A política faz desde os 12 anos, que eu acho que é mais ou menos hoje em dia a idade mínima da consciência política que uma criança, com um jovem adquire, começa a ter percepção do que é política e começa a tomar as suas próprias posições. Eu vejo isso com a minha filha, que tem 12 anos. Sim. E que quis muito ir comigo ao Congresso do Partido Socialista este fim de semana. Portanto, eu levei-a comigo ao Congresso. E isso é muito importante para o futuro da criança também, né? Ela já cria sim. ali a opinião dela e... Certo. Isso é algo que também se deve incutir, na minha perspectiva, na educação. Ou seja, de forma partidária, mas tentar fazer com que os jovens se envolvam mais neste mundo da política e também saber os seus direitos, etc. Eu acho que se peca muito em Portugal por isso, tanto a nível de literacia financeira como literacia de direito, também acho que seria bastante necessário. Desculpa, sim. Até porque ela está a formar a sua consciência política e mais tarde toma outro tipo de decisões mais vinculativas, claro. Política e partidariamente, mas nesta fase também agrada-me vê-la com interesse político aos 12 anos. Não é caso único, certamente, até porque a informação que hoje chega a uma criança, a um jovem de pouca idade, é imensa. Aliás, é a mesma que chega a um adulto da minha idade. Quando me filiei na Juventude Socialista, eu digo isto algumas vezes, eu, para ter acesso à informação, eu tinha que ir à sexta-feira à tarde, não tinha aulas, para a Biblioteca Municipal de Gaia, ler os livros que queria ler, porque não tinha dinheiro para os comprar, os meus pais não tinham dinheiro para os comprar, e também ler os jornais da semana. Havia muitos semanários. E o Independente, que era um semanário, trazia muita intriga, muita informação especulativa sobre a política e os políticos, e era um jornal que combatia o cavaquismo, porque eu pertenço a uma geração que emergiu e que se insurgiu contra o cavaquismo. O cavaquismo era aquele modelo que eu descrevi há pouco na primeira resposta,
em que foi na altura em que os polícias também reprimiram polícias de uma manifestação à porta da Assembleia da República, que ficou conhecida pela carga dos molhados, em que dispararam jatos de água para cima de polícias que protestavam, dos motoristas de veículos pesados na ponte 25 de Abril, o famoso buzinão da ponte 25 de Abril, em que houve uma carga policial que nunca vimos até hoje também. Os próprios, a forma como o governo não dialogava com os jovens, quer na prova geral de acesso ao ensino superior, em que os estudantes de diferentes áreas, de letras até a matemática, às ciências, faziam a mesma prova de acesso ao ensino superior. Ou seja, podiam ser alunos de 20, média de 20, chegavam à prova geral de acesso ao ensino superior que tinha um peso importante na média final e podiam espetar, espalhavam-se, muitos deles, porque não dominavam os maias, não dominavam os lusíadas, por exemplo, estou a dar exemplos, ou contrários de letras, que não dominavam matemática e baixavam bastante as médias. E na altura houve uma geração que se insurgiu e disse: nós temos que acabar com a PGE, o governo não quer, nós vamos para a rua. E a rua também foi muito difícil na altura, porque havia um governo muito esgotado. Aliás, quem veio a seguir, quem ganhou as eleições a seguir, o engenheiro António Guterres, Coisa-Geral das Nações Unidas, surgiu muito com o homem do diálogo, razão e coração, um país diferente. E na altura nós não tínhamos internet. Atenção. Pois. Nós não tínhamos a internet. A internet começou a surgir naquela altura. E só quem tinha muitos meios é que conseguia ter internet e computador. Os meus pais tiveram que se endividar para me comprar o primeiro computador e andaram há alguns anos a pagá-lo. Por isso, eu habituei-me, porque por razões naturais, nasci em 76 e apanhei essa geração. Tu não conseguiste, não é? Como é evidente, Sim, sim. algo que está completamente fora do teu alcance. Acabei por entrar na política e a política passou a ter muito significado para mim, porque nós conquistávamos direitos. Nós conquistávamos. As coisas aconteciam. E isso, hoje, eu olho para a minha filha, que tem 12 anos, e vejo que ela nasceu com os direitos todos adquiridos. E às vezes ponho-me a refletir o que é que uma jovem da idade da minha filha pode querer como conquista de direitos. Também não podemos perder de vista que os direitos também caem, não é? Pode mudar. O populismo, Uhum. quando chega ao poder, acaba por restringir muitos direitos. E depois alguém tem que ir lá reconquistá-los a seguir. Por isso, na altura, fazia muito, muito significado para mim a vida política. Eu apaixonei muito pela vida política e com outra vantagem. Eu nunca deixei de ser autarca. São nos 2 anos em que estive no governo, fui obrigado. Não era obrigado, mas como era presidente de junta, não era membro da Assembleia, não podia acumular as funções executivas e, obviamente, que renunciei ao mandato de presidente de junta quando fui convidado para ser secretário da Juventude e do Desporto. Mas eu mantive sempre a minha ligação local. A política só faz sentido porque é feita de pessoas para pessoas. Os políticos que não têm contacto com a realidade vivem numa bolha e arriscam-se a pensar muito longe daquilo que as pessoas pensam e querem. Como eu era autarca e passava a vida a falar com as pessoas e mantenho isso, é muito importante que nós não abandonemos certos hábitos de vida, de ir conviver com os mesmos amigos, ir aos mesmos cafés, ouvir as pessoas que falam connosco, continuar a procurar essas pessoas. Isso deu-me sempre um músculo muito, muito forte. E eu senti que o músculo que me deu o maior impulso na vida política foi quando era presidente de junta, de uma das maiores juntas do país, na altura a União de Freguesias de uma forma de Vila de Paraíso, e em contacto com a realidade, eu tinha um volume de informação que mais ninguém tinha no Parlamento. Isso deu-me um impulso muito grande dentro do Parlamento. E isso, um conselho que te deixo, se me permites, dar-te um conselho, sim, que é ser autarca de freguesia. Muitos jovens acham que isso é uma coisa de menor importância. O que importa é sentar a praça como janela. Não, tem que começar de baixo. Sim. Adquirir experiência. Começar e ficar. Por exemplo, o Augusto Santos Silva, que foi Presidente da Assembleia da República, segunda figura do Estado, foi Ministro de Educação, Ministro dos Estrangeiros. Ele começou numa Assembleia de Freguesia. E às vezes, a última vez que falei com ele foi sobre isto, e ele também dá esse exemplo. Que um político, quando o líder parlamentar do PS, o Eurico Dias, é membro de uma Assembleia de Freguesia, da terra dele. Isso é que nos dá o músculo. Porque ler e estudar é algo que hoje em dia é comum a todos nós.
Agora, o fazer efetivamente Ter ligação à realidade Exatamente. é que marca a diferença entre os políticos. Eu acredito que os políticos serão melhores, tão melhores quanto for a sua capacidade também de estarem ligados à comunidade. Uhum. Tendo a concordar, sim, mas eu também acho que nos dias de hoje existe demasiada escolha. Existe demasiadas coisas que nós jovens podemos fazer que nos levam a um bloqueio de escolha, de certa forma. Porque, por exemplo, eu na minha área de relações internacionais também tenho muito a pretensão de ir para fora de Portugal, apesar de querer conseguir ter de querer seguir um caminho na política portuguesa. E lá está, o começar numa assembleia, numa junta de freguesia, numa autarquia, é algo que me pode incapacitar de no futuro ir para fora. Porque é um bocado a questão do tempo também, eu acho. É a gestão de tempo e a gestão de... O excesso de calculismo Todos. mata muita gente na política. É verdade, sim. Primeiro tens de ter vontade e depois não podes ter medo do risco. Uhum. Da vida. Eu fui candidato a uma Câmara Municipal, tinha certeza de uma coisa. Eu hoje digo, perdi, mas fui candidato. Não estou aqui a dizer, pá, se eu tivesse sido, podia ter ganho. Esses remorsos eu não terei. Eu acho que esse tipo de remorsos não deves ter. Alguém que quer muito, não, avança e não pode ter medo do risco. Porque eu também tive, a certa altura, fui compensado 2 vezes na minha vida política por ter sido candidato a funções que eu próprio achava que não tinha hipótese de ganhar e ganhei. A última das quais foi ter sido Presidente Junta. Fui candidato convencido que não ganhava, porque os resultados das décadas anteriores eram todos maus. Eu aceitei logo o convite. Não tens medo de perder isso. Medo, eu tenho 36 anos, vou ter medo de perder. Vou ter medo de quê na vida política? Não tenho que ter medo, pelo contrário, eu tenho todo o gosto em ser candidato e vou dar o meu melhor. Ganhamos. Ganhei. Fui eleito Presidente Junta e tinha assumido as funções de deputado na Assembleia da República em substituição de um outro deputado que acabou por falecer. E estás a ver como é a vida política? Em junho não era deputado nem era Presidente Junta. Em setembro era deputado e Presidente Junta. Mudou bastante rápido. Tive Sim. coragem também. E é aproveitar as oportunidades que tem e que vêm à tona, como por exemplo agora, lá está, o aceitar este podcast também é uma oportunidade, não deixa de ser uma E oportunidade. hoje é preciso trabalhar muito mais do que se trabalhava no passado. Eu quando era Presidente Junta eu trabalhava aos domingos. Eu trabalho 7 dias por semana, faço isso com todo o gosto. Uhum. Mesmo quando estou no estrangeiro trabalhava. E quando era autarca, o autarca como é que trabalha? É na rua. Claro. Porque, assim, eu disse muitas vezes isto lá embaixo na Assembleia da República, conversa com alguns deputados. É fácil estudar uma lei, um projeto de lei, uma proposta de lei. Algumas mesmo difíceis, não deixa de ser mais fácil estudar uma proposta de lei complexa e preparar um debate sobre o Orçamento do Estado. Eu coordenei 4 comissões de inquérito. Também, tudo isso é altamente complexo. Mas mais difícil, Miguel, é teres à tua frente uma família que te diz: eu não tenho como sobreviver amanhã. E o senhor tem que me ajudar. Isso é que é difícil. Apontar uma saída dessas pessoas. Se fosse só uma, né? Agora, sim, mas e tu sentires que eu não posso deixar estas pessoas irem embora sem uma luz de esperança. Porque senão não estou aqui a fazer nada nesta função. Qualquer um fazia o meu lugar. É difícil. Isso é que é difícil. Mas isso também é lá está, mas essa consciência social eu também tendo a ter muito. E tendo a ajudar qualquer pessoa que venha ao meu encontro, ou mesmo pessoas que não conheço e que aparecem na minha vida. Por exemplo, uma história assim muito rápida que aconteceu há pouquíssimo tempo, que foi uma situação de violência doméstica que presenciei enquanto estava a trabalhar. E nós na loja ajudamos tanto a vítima como também a criança, e depois ainda estive a acompanhar a vítima a tentar ajudar, a tentar encontrar algum centro onde a mesma pudesse ficar, porque segundo aquilo que a polícia lhe disse, ela não existiam quaisquer formas de ficar nas casas de abrigo de apoio à vítima. E a vítima era estrangeira, ela não era daqui. Portanto, ela não sabia como ficar e tinha medo que lhe retirassem o filho, porque o agressor ainda estava cá e podia ser acusada de sequestro, etc.
Sendo que, através disso, tentei falar com as pessoas do voluntariado onde eu estou e que está a tentar ser encontrada uma solução. E lá está, isso sim é que é efetivamente difícil e mais do que apenas o Presidente da Junta ou agora no seu cargo de vereador, as pessoas também, ou seja, a comunidade em geral também deve estar informada e deve ajudar as pessoas a fazer isso. Muitas vezes não é isso que acontece e muitas vezes sinto também que a política cada vez mais está a ser algo que elitizada e que está a ser algo que deixada só para alguns de uma forma muito sistémica. Ou seja, de que já existe um sistema que nós não conseguimos ver, em que são colocadas diversas pessoas que não têm competências para lá estar, mas que mesmo assim entram por causa da elitização da política. E falo mais até agora no momento em que nós vivemos a nível político em Portugal. E é algo que me deixa também frustrado e que não me permite saber por onde começar, porque o mais difícil, eu acho, é começar. Ou seja, ter efetivamente um emprego em que eu possa ser remunerado por estar a fazer política ou por estar a fazer algo que seja no campo da política, quer seja Mas aí, nas ou és políticas eleito públicas. para uma função, desculpa, ou és eleito para uma função e desempenhas essa função Uhum. como eleito, ou os cargos de confiança política são por convite. Sim, mas mesmo na parte da administração pública, é o que Sempre eu me concurso refiro. público. Exato, mas mesmo assim parece que não existe, ou seja, eu acho que a transparência que existe é pouca nos concursos públicos e que devia de existir mais transparência. E lá está, que é difícil para os jovens conseguirem ter um emprego dentro da função pública nos dias de hoje. Sabes que não tem a ver com a transparência, se me permites, porque agora é que existe transparência. Na década de 90 e na primeira década deste século era muito escassa. Agora qualquer pessoa em qualquer canto do mundo sabe que está a decorrer um concurso para a Câmara Municipal X, porque eles obrigatoriamente têm que ser publicados. E depois todas as fases do concurso também. Agora existe esse grau de transparência. Eu próprio não concorro a nenhum concurso. Quando quero ter informação, eu consigo ter com 2 ou 3 cliques. A questão é que esses concursos também estão preparados para selecionar com base em alguns critérios. Um deles é o currículo, a experiência. Exato. E de facto é mais difícil, sempre é mais difícil para quem está a começar. Mas eu nunca quis fazer percurso de administração pública. Eu nunca me candidatei a nenhum concurso de administração pública. Porque isso para mim não é fazer política. Fazer política é diferente. Fazer política é dar a cara junto às pessoas, é assumir compromissos, é ser eleito, ganhar ou perder. Isso para mim e governar ou fazer oposição, isso para mim é fazer política. A administração pública é uma profissão. E o cargo político não é profissão. Por exemplo, as pessoas não têm ideia, mas um deputado, quando deixa de ser deputado, não tem direito a mais nada, vem embora no dia seguinte. Houve, há algumas décadas, um tempo em que um deputado, quando cessava funções, tinha direito a um subsídio de reintegração e alguns que cumpriam no mínimo X anos consecutivos como deputados tinham direito a um subsídio vitalício. Aqui ainda há os mais velhos, há poucos, mas ainda há quem receba. Eu já apanhei, felizmente, a fase em que já não tinha direito. Fiz 11 anos como deputado, mas não tive direito, e ainda bem que não tive direito, que eu discordo, porque ser deputado é uma missão, não é uma profissão. Ser presidente junto é uma missão, não uma profissão. Ser secretário de Estado é uma missão, não uma profissão. E por isso é que eu separo as funções políticas, os cargos políticos da administração pública. Hoje também há diferenças muito grandes com a cidade onde cresci, que te falei há pouco. A principal diferença é que hoje vivemos numa cidade muito individualista. A pandemia veio acelerar as novas tecnologias, veio acelerar a digitalização da economia, da própria sociedade, também, não é só da economia, e veio alterar a forma, por exemplo, como o cidadão se comporta perante o Estado. Ou seja, a pandemia mostrou aos portugueses um Estado que não existia. Nós vivemos sempre debaixo da ameaça de que o Estado tem recursos limitados. É preciso ter as contas públicas controladas.
e isso, apesar de continuar a ser importante, como é evidente, na pandemia o governo conseguiu mobilizar os apoios que eram necessários para as empresas e para as famílias. Claro que está, que foi com o apoio da Comissão Europeia, da União Europeia, que financiou grande parte das medidas, porque o Estado português não tinha condições para dar o exemplo que deu ao mundo. Não é? Foi o país mais exemplar no acesso e na distribuição das vacinas. O processo de vacinação atingiu números elevadíssimos, quer também no apoio às empresas e às famílias. Mas criou um sentimento nas pessoas que alterou muito a percepção em relação ao Estado. Ou seja, afinal, o Estado, quando tem necessidade, pode. E sempre que se debate no país e na Assembleia da República uma determinada medida que custa 300 milhões de euros, que na altura escandalizava as pessoas, 300 milhões de euros, o governo se quiser faz. E isso veio, quem diz governo, diz câmaras municipais também. Isso veio, primeiro as pessoas com a sociedade digital e com as redes sociais passaram a ser mais centradas em si, mais individualistas na forma como se relacionam e não se relacionam. Hoje o conceito de solidariedade é diferente do conceito que existia na altura pré-pandémica. E eu estava a ouvir-te falar sobre isso, porque sentes de facto essa dificuldade, mas isso tem a ver com uma sociedade cada vez mais individualista, que começa logo nas primeiras idades, onde a escola hoje já é muito invadida por debates políticos que no meu tempo, e no tempo até daqueles mais que se vieram a seguir a mim, não acontecia dentro da escola, porque havia sempre uma perspectiva mais coletivista, mais de conjunto. Também aquilo que nos transmitiam pela família era também muito isso. E hoje, com os direitos todos adquiridos, as pessoas sentem que têm que se focar mais nelas próprias. E esse individualismo alterou muito a relação das pessoas com as outras pessoas e com o Estado e com a sociedade. E por isso é que hoje já não se discute aquilo que se discutia na década de 90, como te falei. Hoje está em cima da mesa, na altura, bem ou mal, nós tínhamos acesso à habitação. Não era um problema. Era um problema para quem vivia nos chamados bairros de lata, que havia muitos no país. Entretanto, a União Europeia criou um programa chamado PERO, Programa de Eliminação e Erradicação de barracas. E Seria país... tipo periferia? Sim, havia por todo As lado. favelas do Brasil. Ah, tá bem. Sim. Parecido. Sim, parecido. Não tinha a proporção, mas sim. Sim, parecido. Ou seja, Portugal é mais pequeno. Sim, Não, também. sim, claro. dentro desse Mas é género. para entender. Ah, então tá bem. Sim. Teve a ver muito também com a população que foi retornada da África após o 25 de Abril, que vieram com uma mão à frente e outra atrás, muitos deles. A primeira imigração, após o 25 de Abril também, e famílias que viviam na miséria, porque em 74 o país era um país miserável. Vivemos debaixo de uma ditadura de 48 anos, cultivava a pobreza exatamente para ter a população controlada debaixo da mão. É complicado. Quanto mais pobres, menos cultos, quanto menos soubessem, mais submissos eram ao poder político. Não é? Falta de informação. Acredito eu também nessa altura, até as escolas também, em questão de matérias e parece que eles evitam de fazer com que o jovem pense, né? E justamente para isso. É tudo controlado. Para controlar, claro. Sim, agora felizmente isso não acontece, mas no primeiro ciclo, com 6, 7, 8, 9 e 10 anos, chamava-se primeira, segunda, terceira classe e quarta classe, o professor tinha uma régua, e eu levei muitas reguadas. Eu não fui do meu tempo, mas meu pai contava muita história disso também. Sim, mas atenção, isso vigorou em Portugal. Eu estou a falar da década de 80. E não sei se na década de 90, no início, também não era, ainda continuava assim. E não podia, portanto, aquela imagem que a escola tinha e o poder do professor era muito grande. E nós nem tínhamos sequer margem para chegar a casa e dizer: oh mãe, olha, o professor bateu-me. Sujeitava-me a uma repreensão maior. Portanto, mas bom,
eu fui assimilando isso, obviamente que sou contra isso, como é evidente. Há formas de educar que, Sim. entretanto, o país adquiriu. Mas era uma altura em que havia trabalho infantil. E isso, eu quando vou às escolas, ainda há uma semana estive numa escola, e quando era deputado, corri muitas escolas no país. Eu falava muito disto. Eu cresci na rua, brincando na rua, e nos pinhais. Até aos 10 anos todos estudávamos. A partir dos 12 anos, já nem toda a gente estudava. A mão de obra barata era o trabalho infantil, ia para as obras e para as fábricas. Muita manufaturação, não é como hoje, que é muito, muito mais tecnológico. E eu joguei futebol muitos anos e lembro-me que aos 15 anos, metade do meu balneário já não trabalhava. Já não estudava, trabalhava. Eu bem via como é que eles chegavam aos balneários. Cansados um dia de trabalho nas obras. Imagina. Com as mãos desfeitas Cheio de calo e... de colas e de cortes das facas das empresas de acessórios para calçado e empresas de calçado. E esse era o país, era da década de 90 de Portugal. Década de 90. Isso era um país muito desigual. Eu tive a sorte de nascer numa família que, com muitas dificuldades, permitiram que eu estudasse. Mas muitos não tiveram essa sorte, tiveram que estudar cedo. Esses não tiveram as oportunidades que eu tive. E eu, no lugar deles, também não conseguiria. Se me obrigassem a trabalhar aos 12 anos, ou aos 13, também não conseguiria. Era derrubado como eles foram derrubados. Anos mais tarde, alguns prosseguiram os estudos, já como adultos, não é? E atenção, iam trabalhar para dar o ordenado miserável que ganhavam à casa. E trabalhavam 10 horas por dia. Isso era muita realidade que existia. Eu, dentro disso, acho que, claro que evoluímos, acho que agora estamos a viver uma era que está a tentar virar isso ao contrário, por assim dizer. Como é que eu ia te explicar isto? Imaginemos, antigamente o professor era visto como uma autoridade. Hoje em dia tentamos reverter exatamente o oposto. Ou seja, o professor, se falar mais alto, é tudo colocado em causa. Os pais, há notícias, os pais a ir às escolas. Dentro das escolas há gravações de vídeos de miúdos a bater noutros miúdos. E atenção, falo isto, acho que todos nós estudamos, né? Os 4 que estamos aqui, e aquilo que hoje em dia se fala em bullying, antigamente era algo normalizado e tranquilo. Hoje em dia é levado ao extremo porque há gravação, há colocar muita coisa em causa, e acho que a sociedade hoje em dia, ou lá o que é que se queira chamar, estamos a tentar reverter. Eu digo que estamos porque é literalmente todos, isso ao contrário, ou seja, tiramos os professores de lá do topo, estamos a tentá-los meter em baixo dos alunos, quando não há necessidade. Dentro das escolas, estamos a tentar que quem for mais forte vai ser melhor e vai fazer pressão sobre os outros para os outros serem abaixo deles, etc. E essa forma de viver, a meu ver, eu sei que isto são só opiniões, mas Não, eu concordo. estamos a tentar reverter literalmente o que nós fizemos para combater o 25, ou seja, com o 25 de Abril, etc. Demos uma volta de 180 graus. Não digo 360 porque senão voltávamos ao mesmo sítio. Mas agora estamos a tentar dar outra volta de 180 graus, mas ao contrário. Não para voltar, mas tipo para pôr isto virado do avesso ao... É um bocado a noção que eu sinto, que é muito fácil ver agressões a elementos da polícia, é muito fácil haver agressões a professores, como estávamos a falar da questão dos professores, é muito fácil colegas baterem a outros dentro de uma escola, gravar, publicar isso nas redes sociais ou fazer diretos para o TikTok ou para o Instagram, que agora é normal uma criança de 10 anos ter um telemóvel e está tudo bem. Até menos. Ou menos, mas... esta nova era, se calhar, está a voltar passos atrás, não para reverter isto como era, sei que noutros campos também leva a isso, mas não sei se me consigo explicar, ou seja, nós, pronto, eu já nasci na década de 90. Mas na minha época ainda se também respeitava muito o professor. Mas é isso, ou seja, não cheguei a apanhar, mas tinha aquele 25 respeito. de Abril as coisas até corriam bem. Hoje em dia
parece que metade da sociedade está a tentar virar isto do avesso e ao contrário, porque sempre ouvi, as pessoas que nascem num bairro têm mais dificuldades, etc. Mano, porque literalmente a sociedade tentava colocar essas pessoas de parte, a meu ver. Porque quem nasce num bairro tem que ter tantas condições para almejar qualquer coisa como eu. Ou seja, se calhar a parte monetária vão ter alguma dificuldade, ou havia no passado essa dificuldade, mas as pessoas têm que conseguir, não é por nasci ali ou cresci acolá, que tem que ter menos hipóteses de chegar a algum lado. E acho que há algo de errado, não sei se no sistema, como há bocado o Miguel estava a falar, não sei, mas sinto que há algo errado já dentro da nossa sociedade que estamos a virar as coisas, eh, vou literalmente dizer para o lado errado, porque é a minha opinião e é o que é, das questões, porque o respeito está a deixar de existir, por assim falar. Sei que no geral existe, mas é muito fácil desrespeitarmos o outro, é muito fácil estarmos sentados a uma mesa e desrespeitar quem está à nossa frente, é muito fácil estarmos num café Olha no trânsito, por exemplo. no trânsito. Acho que o facilitismo, o deixar de haver algo por lutar, o João há bocado estava a falar de que no início da carreira, etc., havia essa questão de querer lutar por direitos. Hoje em dia as pessoas já estão com os direitos, é tudo nosso, podemos fazer o que quer, que os leva a passar certos limites, que a meu ver é um retrocesso. Não sei da vossa parte. Eu acho que isso é muito também causa do populismo e discursos falsos que existem nos dias de hoje e do fácil acesso a redes sociais e a informação ou seja, as fake news que as redes sociais nos trazem. E as pessoas tendem-se a virar muito uns contra os outros nos dias de hoje porque existe uma questão da verdade absoluta. É o que eu sinto também. Cada um sente que a sua verdade é uma verdade absoluta e são pessoas que não estão capazes de tolerar a opinião do outro. E eu acho que isso agrava-se muito devido aos conteúdos que estão nas redes sociais, como por exemplo conteúdos muito tóxicos a nível de influencers masculinos que apelam muito à masculinidade tóxica, que existem bastantes em Portugal, e depois também a nível de partidos políticos cujo objetivo é mesmo trazer a desinformação e aumentar esse descontentamento das pessoas e aproveitar-se disso para crescerem para crescerem na atualidade política. E nós vemos isso num partido que começou há muito pouco tempo e que hoje já tem mais de 50 deputados na Assembleia da República e que faz isso desde o seu início, que se aproveita de informações erradas para que as pessoas tenham mais contentamento, para que isso leve a terem mais votos na Assembleia, seja para a Assembleia da República, seja para o Presidente da República, porque o líder desse partido está em todas. E eu acho que lá está, é este tipo de conteúdo tóxico que leva a estragar a nossa sociedade. E eu acho que também deve existir regras naquilo que é a criação de conteúdos. Deve estar regulado, porque não pode qualquer pessoa, na minha opinião, ou seja, ensinar, porque no fundo as redes sociais nos dias de hoje, quer se queira ou não, também são uma sala de aula. Felizmente ou infelizmente, porque nós aprendemos muita coisa nas redes sociais. E não devemos muitas usar delas, para travar a liberdade. Exato, mas muitas delas também não são reais e nós acabamos por nos acreditar naquilo. E que leva depois a que existam esta questão que o André estava agora a falar, das pessoas estarem mais intoleráveis, que não têm tanta tolerância uns com os outros, de estar a mudar as coisas e etc. A minha cena nem ia muito por esse lado, é mesmo porque, ok, esse lado é notório que não é só em Portugal que está a acontecer, não é verdade? Há outros países que isso acontece. Olha, já está a beber água. O Brasil está um escândalo atrás do outro.
Pronto, mas eu nem vou por essa parte, eu vou pelo o banalizarmos tudo. Imagina, eu no meu tempo de escola, eu não ouvia tipo os pais em ir à escola pôr em causa o que a professora disse, ou porque falou mais alto com o aluno, ou porque ele foi expulso da aula. Entendes? Isso nem é muito pela parte dos partidos políticos, é mesmo a verdade. Tipo, tu vês uma notícia que um pai foi tirar satisfações dentro de uma escola. Tipo, man, eu não sou assim tão velho, mas eu na primária nunca ouvi dentro do meu habitat, né, em Gaia, nunca soube de um pai ter entrado dentro de uma escola para tirar satisfações. Isso não é muito pelo que está nas redes sociais, acho que é sim pela sociedade que nós conseguimos. Ah, somos livres a todo o direito. E não, porque dizemos sempre, né, que a liberdade do outro acaba quando começa a nossa, ou algo do género. E acho que isso, os limites, o pessoal não consegue bem ter vincado. Claro que, graças a Deus, ainda certas situações só há 50 políticos, etc. Eu digo só há porque o medo é que isso aumente. Mas acho que a maioria, para já das pessoas, falando em parte política, ainda consegue pensar com uns dedinhos de testa. Agora, aquilo que acontece, o normal do dia a dia, tipo, é normal tu ires na estrada e se calhar veres ou vídeos de pessoas na autoestrada, tipo, a saírem do carro porque outra pitou e andarem à porrada. Mano, eu vi o cara abrir a porta do carro, sair do carro, ir pro carro de trás, era um senhor. Ele era um gordão. E tinha um senhor sentado. Ele deu um soco na cara do senhor, cara. Eu Era já vi dois isto, rolando a rua, abraçados, se batendo, com os dois carros parados e eles era rolando a isto, rua estás a abaixo, ver? assim. Não é Mas isso muito. é a intolerância que também é trazida pela individualidade que ainda há pouco o João Paulo falava. Ou seja, nós estamos a viver numa sociedade cada vez mais individualista em que não nos importa o outro, mas sim só nós mesmos. E importa-nos chegar mais cedo a casa e não queremos saber se a pessoa que vai atrás ou à frente é alguém que podia ser nosso avô e nós não conseguimos compreender que essa pessoa tem efetivamente alguns problemas de mobilidade, até porque nós também vamos chegar lá. Mas é isso também, é um bocado da individualidade, a nossa própria individualidade, é esse o foco, que é um foco errado, de certa forma, na minha opinião. Sim, se calhar eh, esses pais que acabam por invadir a escola e correr a métodos violentos eh, para esclarecer situações de professores com filhos, com o seu educando, são os mesmos que vão para as bancadas dos jogos do filho, quer nos pavilhões, quer nos estádios do futebol, também insultar não só os árbitros, mas também as crianças da equipa do adversário e até do filho. Falta de respeito, né? Isso, de facto, desvém da forma como a sociedade, com o passar do tempo, também se foi desmembrando e tem a ver com, por exemplo, uma realidade que também atinge muitas crianças. Uma percentagem elevada de crianças são filhos de pais separados. E muitas vezes vivem situações completamente indesejadas e os próprios pais também fazem da guarda uma disputa entre eles e eles levam aqui, exteriorizam isso até para a escola e para o desporto que o filho pratica. Eu acredito muito na autoridade do professor, não pode ser uma autoridade também sacrossanta, em que chega ao ponto de poder bater num aluno, como é evidente, totalmente contra qualquer tipo de violência, mas há formas de exercer a autoridade com educação. Mas muitas vezes as crianças levam essa educação da escola e até dos clubes para casa. E depois ela desfaz em casa. É reflexo, né? Desfaz em casa, porque isso também acaba por ser o sintoma da tal sociedade individualista em que cada um pensa por si. Um pai que interrompe um jogo de futebol para agredir um árbitro não está a pensar no resto dos colegas da equipa do filho. Não está a pensar no clube, não está a pensar até no filho. É, pois. Até no Está a filho. pensar nele próprio. Está a pensar nele próprio, não é? Isso não acontecia durante décadas. Hoje, os problemas de violência que temos no desporto português
grande parte, estão aí, estão nos jogos da formação. E isso combate-se obviamente, com repressão judicial, não é? Policial e judicial, porque a polícia também não pode estar em cada rua. Aliás, o conceito de que eu também recusei muito, como Estado do Desporto, a alinhar nesse registro. Para mim é inconcebível ter que ter um polícia em todos os jogos de sub-10, sub-9, sub-11, sub-8, sub-7, onde há mais episódios de violência. Então, isto não é numa guerra. Pode-se tomar outro tipo de medidas, jogos à porta fechada, etc., para os pais ir aos jogos, porque, na verdade, depois aquele é o exemplo que passa para os filhos. Um filho que vê um pai a dizer um palavrão, insultar o treinador, até o treinador da própria equipa, que o filho respeita e vê nele uma autoridade desportiva, que é uma forma também de educar, porque muitos recebem até nos clubes a educação que não recebem muitas vezes em casa, por várias razões. O exemplo que o pai passa para o filho é: tu podes insultar o treinador, tu podes insultar o teu adversário com os nomes que tu quiseres, porque se o pai o faz, eu dou-te cobertura para fazer isso. É a construção da personalidade, que é uma má construção da personalidade. Bom tema. Sou treinador de formação, portanto. Tocou ali. Não, temos um vídeo, salvo erro, do fim de semana passado em Lisboa, de um treinador, salvo erro, de sub-9 ou sub-10, um treinador adjunto ou algo de género, que está viral também, que entrou e como o resultado não estava a ser aquele que queria, agrediu o árbitro. Tenho um caso, por exemplo, no campeonato em que estou inserido, que soube que duas equipas adversárias, o jogo nem sequer acabou porque os pais na bancada começaram um lado contra o outro à porrada. Já assisti a episódios enquanto os meus jogos estavam a acontecer, de na bancada essa parte dos insultos ser muito divertida para os pais, não consigo perceber. Já assisti a algo que julguei ser impossível, porque eu sou daqueles que até ver não quero acreditar ou acha que não é possível, mas de ver um pai a pedir esclarecimentos a coordenadores de futebol ou a diretores de clubes de futebol pelo tempo do filho, por acharem que o filho tem que jogar nesta ou naquela posição e não entenderem a figura do treinador, e haver contacto físico, ou seja, o pai a passar para a parte do contacto físico para com a figura de coordenador, de diretor do clube, e isso, sinceramente, infelizmente, em Portugal nós temos... Primeiro, vivemos numa era que, não só falando de formação, de clubismo e não de esportivismo. Isso é o primeiro elo para isto acontecer. Falamos disso esses E dias. depois, sim, falamos. E depois temos aquela questão de que os pais acham-se no direito, porque é literalmente isso que acontece. Sei que isto, quando os pais dos meus miúdos verem isto, é o que é, mas os pais sentem-se no direito de decidir aquilo que tem que acontecer com o filho no futebol. Ou seja, muitos dos pais têm lá os filhos porque queriam ser jogadores de futebol, não conseguiram por isto ou por aquilo, e as frustrações estão todas lá no filho, o peso todo em cima do filho, como se nós conseguíssemos ter Ronaldos a toda a hora, que é algo impossível. Depois, e vi um corte de um podcast de futebol sobre isso também esta semana, com o Fábio Paim, um dos maiores casos de insucesso de desporto em Portugal, disse que antigamente, até dentro do futebol, a peneira dos jogadores, como os brasileiros falam muito de haver a peneira na formação, sim. Participei de muitas de basquete. era por qualidade. Hoje em dia, muitas das vezes, é por condições financeiras. E isso depois, lá está. Se o pai já está a pagar e não sei o quê, vai se sentir livre e à vontade para poder tomar as decisões. E o pai não está a pagar para o filho jogar. Está sim a pagar para o filho ter uma formação. E não é só como futebolista. A principal, muitas das vezes, não é o futebol. Né? É muito difícil um treinador de futebol dizer isto, mas é literalmente o conviver em grupo. O grupo tem que estar acima do eu, e os pais, muitas das vezes, sentem essa dificuldade de entender que o filho não está ali para ser jogador de futebol. Ele, se tiver que ser, vai ser. Mas está ali para ser um ser humano mais bem formado, para viver em sociedade, para saber o que é viver em grupo e para conseguir, nas adversidades ou não, conseguir olhar para o lado e ver o outro e não olhar só para baixo, para o seu umbigo.
E essa dificuldade em Portugal, estamos a falar só de Portugal, mas há pelo mundo fora, mas é muito complicado nós próprios inseridos no desporto batalharmos contra isso, porque lá está, nós temos o nosso grupo de atletas, passamos ali uma mensagem e se calhar os atletas chegam a casa e o pai está a dizer, olha, tens que fazer um movimento contrário. E do tipo, porquê? Né? Se o treino está daquela forma, é por algum motivo. Nossa, deve atrapalhar Ou seja, demais. é muito fácil hoje em dia, eu quando digo pai, encarregado de educação, porque às vezes há meninos que infelizmente já não têm os pais, etc. Mas a figura encarregada de educação, como paga, está a achar que está no direito de ser ele a tomar as decisões. Eu, por exemplo, eu vou a um café, pago um café, mas não sou eu que vou lá e tiro da maneira que eu quero. Eu posso dizer, mas o funcionário que está lá é que vai tirar o café, né? Eu não vou pagar um serviço e vou pagar para mudar os pneus do carro, ainda vou chegar lá e vou dizer, olha, isso está mal, tipo, tem que ser assim. Não, estou a pagar um serviço, tenho que esperar que esse serviço seja feito. E no desporto, eu estou muito centrado no futebol, mas no desporto é isso, mesmo que o pai faça o pagamento, que é normal, porque hoje em dia está tudo muito caro e os clubes têm que sobreviver, as associações desportivas têm que conseguir sobreviver, e os pais sentirem essa facilidade de estou a pagar, posso reclamar. É verdade, nós, o ser humano, foi feito a reclamar, como nós dizemos, e reclamar, mas uma coisa é reclamar, outra coisa é passar a linha e ensinar coisas, ou por vezes o pai até pode não ter na cabeça que está a ensinar aquilo ao filho, mas na verdade está. Ou seja, tudo, eu acho que todos nós vivemos que ai, o Super-Homem é o meu desenho animado favorito, ou etc. Mas muitas das crianças, o primeiro exemplo é o pai. Ou seja, vão olhar e é aquilo que eu quero ser. E se o pai vai ter aquela atitude num jogo de futebol de sub-8, sub-9, sub-10, sub-11, o que seja, o miúdo vai achar que aquilo é o correto e não é. E em Portugal, eu quando estava a jogar na formação, era na altura em que havia sempre polícia, havia sempre policiamento, ou quase sempre era obrigatório haver. Hoje em dia já não é. Há muitas mais equipas também. Estão aqui no Porto, E acho que é algo. Qualquer pessoa cria um clube e cria uma equipa, e há a equipa A, B, C, D, E, o que o dinheiro faz também. Isso do policiamento concordo completamente. Não tem que ser, porque senão então não havia ninguém a conduzir na estrada, porque ia andar a polícia a ver milimetricamente o que é que cada um está a fazer, etc. Mas sim, formação fora. E isso alguns clubes que o estão a fazer, e ainda bem, que é muitas das vezes a parte chata, que os encarregados de educação não gostam, mas de haver formações internas sobre o exemplo dos pais no futebol ou no basquetebol, no desporto, por assim dizer. E acho que tem que começar muito por aí, porque infelizmente se não começarmos a fazer esse tipo de formação, que não deveria de ser obrigatório, porque deveria estar internamente em cada um de nós, mas infelizmente na sociedade que vivemos não o conseguimos fazer. Acho que tem que começar por aí, ou seja, as associações esportivas, os clubes, as associações de futebol, a federação, etc., fazer mais esse nível de formação encarregado de educação, porque os treinadores, para serem treinadores, têm que ter formação. Hoje em dia, team manager tem que ter formação, diretor desportivo tem que ter formação, qualquer pessoa que está envolvido no futebol tem que ter formação. E um dos maiores erros da formação de Portugal, que tem vindo se calhar a diminuir, ou menos na realidade que eu vejo, é a figura do diretor da equipa ser um pai. Eu sei que é um comentário um bocado, mas dá liberdade depois a esse pai de estar inserido em todas as decisões daquele escalão, e os outros pais que estão na bancada vai começar por aí. O filho daquele está a jogar porque é é filho do diretor, etc. E esse tipo de comentários dá asos a que muita coisa aconteça, e acho que a mudança pode estar por aí. Ou seja, os pais são pais. Quem está no mundo de futebol são os treinadores, são os Profissionais. diretores, os delegados, o que seja, mas a figura pai, ou quem diz pai, volta a dizer, encarregado de educação, ser o diretor da equipa também é algo que depois
leva ao facilitismo de tem mais informações que nós, o filho dele joga mais minutos por isto, por aquilo, e se calhar até uma pessoa que merece ter mais minutos e está a levar logo o prejuízo de ser filho de quem é por isso que está a acontecer. E os clubes, principalmente mais baixos, Oliveira de Douro, Gervide, Vila Novense, clubes de Gaia, tendem muito a que na formação a figura diretor seja um pai. Acho que é uma das coisas que nós conseguimos mudar e alterar, porque dentro da estrutura de um clube de futebol que vive de pessoas, é uma coisa que dá para mudar. Dá para mudar e pode ser o início dessa mudança de pais são pais, o mundo do desporto é o mundo do desporto, porque nós não vamos à escola dizer a um diretor de turma como é que o filho tem que estudar. O diretor de turma está lá, os professores estão lá a dar as aulas, não somos nós, ou a figura pai que vai lá e diz. E no desporto existe essa facilidade de poder dar opinião. A opinião é gratuita, infelizmente, para alguns casos. Estou a brincar agora, mas acho que a facilidade com que as pessoas tendem a denegrir ou a meter-se no trabalho do outro é muito fácil. E no desporto, eu já estou a falar muito porque é um tema que mexe um bocado, porque é verdade, Portugal merecia, para o nível de desporto, é que nem vou focar no futebol, para o nível que o desporto em Portugal tem, porque para um país tão pequeno, temos tantas medalhas em desporto, em vários desportos, tantos títulos em variadíssimas modalidades, e somos um país que precisa de melhorar tanto, principalmente na formação, que isso deixa-me aqui a ferver por dentro. É um assunto mesmo complicado e acho que o João, dos que está aqui, se calhar é o que consegue perceber mais, ou não, a minha ideia, mas vocês não estão tão ligados ao desporto. O João já foi presidente do Oliveira de Douro, daí a citar aqui o Oliveira de Douro. Também sou de lá e é a verdade que existe no desporto hoje em dia. É muito essa, os pais acabam por prejudicar muitas das vezes aquilo que está a ser criado ali dentro e eu sei que não sou pai de ninguém, por acaso, não sei quando for pai tu és. Eu, em casa, é o contrário. É assim, o contrário. Eu digo, o Bento, que é o meu mais velho, ele tem 6 anos. Ele é muito competitivo pra qualquer coisa. E quando ele perde, pode ser uma dama. Esse dia tá jogando dama. Ele perdeu, ele fica nervoso. Eu falo, não, cara, tem que aprender a perder. Você não vai ganhar sempre. Você vai perder muito pra começar a ganhar. Você vai aprender. Você só vai ganhar quando você aprender, quando você souber jogar. E eu ensino isso a ele. Ele muito, vocês levam ele no basquete comigo. E foi engraçado numa cena que a gente foi, inclusive com o Pedro, a gente foi jogar um campeonato. E a Beatriz foi com os meninos, só que tava muito frio, era de noite, o Matias ainda era bem bebezinho, o meu mais novo tem 1 ano. E ela foi embora, aí o Bento chegou em mim e falou assim, pai, ganha a medalha, ganha o troféu, leva o troféu, que isso aqui e tal. Foram embora. Eu falei, caralho, que responsa. Levei o troféu pra casa. Nossa, felicidade dele e tudo mais. Eu falava, ó, filho, e se o pai não viesse com o troféu, você ia ficar triste com o pai? Ah, eu ia. Mas por que você ia ficar triste com o pai? O pai tentou. A gente nem sempre ganha, a gente também perde. Então eu enfio isso na cabeça dele desde pequeno. Desde pequeno. Ele é muito competitivo, mas eu vou pisar. Mas eu sei que ele ainda vai aprender isso com a vida e acho que não vai ser de eu ensinando. Eu posso ajudar ele a dar um atalho. Mas quando ele estiver lá e ver mesmo como é que é as coisas, que ele vai começar. Mas da minha parte eu faço o que eu posso, né? Como pai, a gente tem que dar o melhor. Mas acho que é mais na parte da viver que vai aprender as coisas. Ok. Miguel, tens alguma questãozinha que queiras, só para sair da parte do desporto, senão eu vivo demasiado isto. Eu vivo demasiado o desporto. A minha questão seria mais, ou seja, perceber quais é que foram as maiores dificuldades que enfrentou no mundo da política até aos dias de hoje. Ou seja, e também quais é que são as maiores dificuldades que existem neste momento para os jovens ingressarem no mundo da política? Dificuldades cada vez menos. Eu acho que é uma questão mesmo por vezes, de falta de interesse em começar no nível político que tem que ser e não aquele que se pretende. Acho que tem muito a ver com isso e também dá para regressar à conversa de há pouco de política. Não é algo que se vende através de um livro e
que se coloca numa prateleira de uma livraria, porque seria fácil qualquer um ser um bom político. A política aprende-se a fazer política ao longo da experiência que vamos tendo em cada função. E há funções que nos dão uma experiência muito forte. O que eu vejo acontecer, infelizmente, por parte de alguns jovens que querem muito ser políticos e acham que estão à espera que se abra a porta da Space Shuttle para serem políticos e não estão disponíveis para começar pela bicicleta. E aqueles que chegam mais longe são sempre aqueles que começam pela bicicleta. Esse foi até assim, quando te disse que te iria fazer dar um conselho, porque na verdade podes tirar o doutoramento em ciências políticas da Universidade de Malta, mas podes ser um péssimo político, porque a política depende muito de inteligência emocional, a forma como tu te comportas perante os outros e reages às adversidades. Porque na política, respondendo um pouco à tua pergunta, das dificuldades que temos nos cargos políticos, são mais as más notícias que recebes durante o dia, é maior o número de obstáculos que enfrentas durante o dia do que as boas notícias e as facilidades. E só alguém bem preparado consegue lidar bem com isso. E se tu não tiveres uma forte inteligência emocional para reagir perante as situações adversas e saberes dar a volta, eu acho que na política há duas condições muito importantes: uma forte inteligência emocional e uma forte criatividade para sair das situações difíceis. Isso não se aprende em nenhuma faculdade, nem a ler nenhum livro do autor mais reputado internacionalmente. Isso aprende-se, é uma autoaprendizagem. E se não exerceres os cargos certos, nunca mais vais ter isso. É aquilo, não demonstre pânico, né? Miguel tipo está assim, quase a escrever um livro. ele tá... Está quase a Não, escrever porque um livro. são insights efetivamente bastante valiosos e eu concordo com esta parte da criatividade e inteligência emocional, porque é efetivamente, estando no mundo da política, existe muito todos os dias algo novo para se fazer e todos os dias um desafio novo, e se existe um desafio novo tem que ser uma resposta nova e temos que ter essa versatilidade de conseguir encontrar uma solução, em que muitas vezes tem que ser uma solução rápida. Lá está, onde eu ainda, ou seja, a dificuldade que eu continuo a pôr é mesmo do chegar a esse cargo, mesmo a parte da autarquia, porque eu acho que essa parte da autarquia está um bocado esgotada, porque existem várias pessoas a querer já. Isto falo na minha experiência, porque eu também venho de um concelho muito pequeno. Essa concorrência existe em todo lado. Exatamente, estar à espera. sim. Mas já existem pessoas em fila já há vários anos. Depende. Isso acho que não é assim. As coisas conquistam-se, tens que lutar por elas. Obviamente, sim. E é isso que eu tenho feito e que quero continuar a fazer até chegar àquilo que eu quero efetivamente, ou seja, o meu último objetivo. Mas eu acho que é bastante difícil, Depois ainda para mais num sítio tão pequeno. Sim, há outra dimensão que também pode ser ao mesmo tempo um conselho, e que também depois, a certa altura, é uma boa forma de estar para chegar mais longe, que é, há quem vá para um lugar a pensar: o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou ser a seguir? Alguém que chega a uma Assembleia de Freguesia e diz: agora vou-me concentrar a ver se chega à Assembleia Municipal. Errado. Eu nunca me preocupei com isso, porque alguém também, já vou para no quarto conselho, saber ouvir é a melhor qualidade de um político. E tive alguém que me disse uma vez isso, e acrescentou-me o seguinte: um grande político português disse-me isso e acrescentou-me o seguinte: nunca desempenhes uma função a pensar noutra. É um erro tremendo. Porque tudo aquilo que tu vais decidir é em função daquilo que tu queres ser. E não se tu estás numa função é porque foste convidado por alguém que confiou em ti e deu-te uma missão. E, portanto, a única coisa que tens de fazer é desempenhar bem a tua missão. O resto, depois dás nas vistas. Se fores bom, dás nas vistas. Como em tudo na vida, numa empresa, no desporto. Alguém que dá nas vistas não precisa de andar a mostrar-se mais. É comentado, é falado, é bem recomendado e alguém o irá convidar para outras funções. Eu vejo muita gente a cair ao longo dos anos porque
Primeiro, nunca quando que têm funções políticas das chamadas de menor importância, como a Assembleia de Freguesia, uma Assembleia Municipal, rejeitam porque acham que aquilo é de menor importância. Não há nada mais errado. Essas pessoas não vão ser políticos. Ponto. Não têm humildade suficiente para serem políticos. E depois, não percebem que isso é uma oportunidade para mostrar. Se eu não tivesse sido membro de uma Assembleia de Freguesia, não tinha sido nada. Não tinha sido, porque foi na Assembleia de Freguesia que gostaram do meu trabalho, que me convidaram para a Assembleia Municipal e o resto tu ouviste, não é? Foi fazendo a sua, Sim, é um caminho. sua carreira, né? Mas se eu não fosse, por exemplo, eu, quando joguei futebol, atrevi-me a treinar a Esperança Boa Vista. Na altura, nos Júniors, fui campeão nacional. Uma grande equipa. Gomes, Ricardo, etc. Eu fui o primeiro ano de Júnior. Pensei, bem, se eu não tentar, eu não vou conseguir. Também não vou morrer com a dúvida se conseguir ou não conseguir. Eu penso muito assim. Não vou ficar com essa dúvida todos os dias antes de adormecer, pensar na vida e ficar com esse remorso. Então fui. Estive lá um mês. Na altura os jogadores eram vinculados até aos clubes o clube pelo qual tinham assinado até o primeiro ano de sénior. Portanto, só podíamos ser transferidos com autorização do nosso clube de origem. Como o clube não autorizou, exigiu uma quantia que o outro clube não quis pagar. E eu percebi, pronto, não é por aqui. Não é por aqui. Porque na vida também é preciso ter sorte, não é? Mas também se não procurasse, não é? Vamos sempre ao primeiro episódio Sim. com o Jorge Gabriel. Sempre. Há sempre que Tem que bater ir à atrás. porta ou abrir a primeira porta. Mas eu vejo muitos jovens que querem fazer política, mas pouco ou nada disponíveis para fazer o caminho que tem de ser feito. E isso de assentar a praça como general está sempre errado. Por isso é que as Forças Armadas, estamos a falar de uma organização que tem séculos, nunca assenta um sargento como general. Não quer ninguém assenta a praça como general. Porque há um caminho que tens de fazer para chegar ao topo. E esse caminho e há uma aprendizagem que só adquires no exercício das funções. Por isso, saber ouvir, muito importante saber ouvir. Não ouvir e falar por cima da pessoa, é ouvir, mas escutar o que a pessoa diz. Para perceberes o que a pessoa te a transmitir. Isto vive de relações humanas, a inteligência emocional a funcionar. Saber ouvir. Desempenhar a função, não pensando em mais nada, a não ser no sucesso dos objetivos que alguém te convidou para a função e confiou em ti, te colocou em cima da mesa. E também ter a humildade de perceber que existe um percurso gradual a fazer, acho que é essencial. Na minha geração, fui dos poucos que chegou a um certo patamar, mas eu sempre pensei assim. E continuo a pensar o mesmo. Aliás, com mais propriedade, porque hoje sei o que é que me fortaleceu. Os músculos que eu hoje vêm dessas funções que me abriram muitas portas. Posso fazer uma pergunta muito importante? Claro. Acho que as pessoas pensam assim. Você acha que de alguma forma a política, ou melhor, como você consegue dividir? Porque assim, é como você disse, a política ela não é uma profissão, digamos assim. É meio que você vive isso, né? Então assim, você tem família e tem política. Então assim, existem pessoas que talvez discordem de ti, não gostam de você. E como você consegue dividir isso entre o trabalho e a família, tendo a política assim no meio? Você já teve algum tipo de problema ou alguma situação que você teve com a sua família e uma pessoa te afrontou em algum lugar? Ou... Não, nunca tive. Há sempre quem não gosta de nós, há sempre quem critique. Isso é, sim. Na vida política percebes que isso tem que ter mesmo que acontecer. É natural. Eu fui candidato a uma grande Câmara Municipal, por exemplo. Eu sabia que ia ser criticado diariamente, não pessoalmente, não nos ataques pessoais. Acho que grande parte em redes sociais, essas coisas, né? Sim, mas às vezes há uma frase na política que é prefiro que falem mal de mim do que não falem. Se não falarem, não existe. É igual a da Melody. Falei bem, eu falei mal, eu falei de mim. Agora, ninguém gosta. É verdade. Também não pode ser levado tanto assim à letra, porque ninguém gosta
está sempre a ler comentários que nos criticam. Mas faz parte do jogo. Eu acho que essa expressão quer dizer que isso faz parte. E que nós temos que saber lidar bem com isso. Não te interfere nada assim, em relação à sua família, Não, sua filha, para já não. escola, essas coisas? Para já não. Para já não. Temos de estar preparados para isso. Senão, não me punha a assumir determinadas candidaturas, porque sei que há ódios partidários. Há pessoas que só por eu ser de um partido odeiam, criam um ódio partidário. Se fosses tu para um lugar, também mantinham esse ódio. É a tal da Porque não é pessoal, intolerância. é Isso. partidário. Depois há aqueles que desenvolvem também outro tipo de ódios. Há eleitores que dizem eu nunca votarei numa mulher, por exemplo. É um tipo diferente de ódio, mas existe esse ódio. Uhum. Há pessoas que dizem nunca votaria em alguém que não fosse branco. É um tipo de ódio racial. Outro que eu nunca votaria em ninguém que não nascesse em Portugal. Xenofobia. Há um vasto conjunto de ódios que nós temos de estar habituados a eles. Sim. Temos que os combater, não é? A melhor forma de combater é não sair da frente. É não ceder. A melhor forma de combater isso tudo é não ceder. Porque no dia que ceder, estou a dar o flanco. Estou a legitimar um pouco essa narrativa. Porque o partido que hoje, com um discurso xenófobo, racista, e um partido muito populista, que é diferente do popular, o PS é um partido popular, porque é um partido que é muito apoiado em todos os cantos do país. Não é um partido de uma região. Mais de um lado do que do outro. É um partido popular, é um partido interclassista, não é um partido só dos trabalhadores, não é um partido só dos empresários, é um partido dos empresários, dos trabalhadores, dos funcionários públicos, não, é um partido intergeracional, não é um partido que se é conotado só com os mais jovens ou só com os mais velhos. Mas o Chega é um partido populista e entra bem no eleitorado, tem entrado no eleitorado mais desfavorecido, e que era algo que me inquietava, como é que alguém que eles combatem, o subsídio ao dependente, por exemplo, porque, reparem, quando foi criado o rendimento mínimo garantido, agora chama-se rendimento social de inserção, Portugal foi o último país da Europa a aderir ao rendimento social de inserção. Não pode ser uma má medida quando a Europa toda adota o mesmo tipo, a mesma medida social. Certo. E aquilo tem, sobretudo, não só é muito focado nas crianças, e claro, quem recebe são os pais, mas também é focado numa paz social que acabas por criar quando tens a tua classe mais desfavorecida e que, se não fosse através desse rendimento, ia recorrer a outro tipo de formas de obtenção da sobrevivência, estás ali a comprar uma paz social. E a mim, o que me choca, quando me dizem, porque eu tinha um vizinho que eles têm um Mercedes à porta e recebem um rendimento mínimo. Bom, não sei se recebem ou não, mas vamos admitir que recebem, é fraude, isso que faz queixa às autoridades e deixa de receber. Mas a mesma pessoa não se insurge à mesa do café quando vê que o Ricardo Salgado desviou centenas de milhões de euros do BES. Dava para pagar o rendimento mínimo a todos os portugueses que recebem rendimento mínimo. São os mesmos que não se insurgem contra os grandes roubos. Por exemplo, a Assembleia da República está a discutir aquilo que foi um processo que levou a descobrir que os bancos fizeram cartel, ou seja, combinar preços. Vês alguma manifestação na rua? Não vês? Vês algum programa especial sobre isso? Às sextas-feiras à noite, naqueles programas especiais, também não vês? Estamos a falar de centenas de milhões de euros que nós pagamos individualmente por causa da combinação de preços. E às vezes eu pergunto-me, mas porque é mais fácil atingir o vizinho do lado? E às vezes interrogava-me porque é que um imigrante vota Chega? Ou porque é que uma pessoa que é suicidodependente, e há razões para isso, atenção, às vezes pessoas que não têm incapacidade, a percentagem mínima de incapacidade física, mas que são doentes e que não conseguem hoje em dia encontrar um trabalho por força da idade, economia muda, organização de trabalho também. Há sempre quem tenha que receber o rendimento social de inserção, o rendimento mínimo, como queremos chamar. Porque é que votam, alguns deles votam no Chega? E eu, na conversa, no tal contacto com a realidade, percebi. Quando um imigrante me disse, então, você vai votar num partido que combate a imigração? E ele, é verdade, sabe porquê? Porque eu não quero mais imigração do meu país para aqui.
Porra, desse jeito. Egoísmo. Me pegou tanto de surpresa. Nem eu esperava por Agora esta também é amiga. Individualismo, egoísmo. Não, São assim pessoas é que acham que complicado. eu sou imigrante, mas eu sou um bom imigrante. Eu é que sou um bom imigrante. Não quero mais imigrantes no meu país aqui. Já somos suficientes. As outras pessoas recebem o rendimento social de inserção, o complemento solidário o complemento social de inclusão para pessoas com deficiência, pensões baixas, etc. São pessoas que dizem, não, a minha pensão só não é maior por causa dos corruptos. Ou eu vou numa casa pública em mau estado e só não tenho uma casa melhor porque o governo não quer ou a Câmara não quer. Porque as pessoas acham que o seu problema, passaram a achar que o seu problema é mesmo o único que é verdadeiro. Os outros não têm problemas verdadeiros. É tudo um abuso. E isso é que explica, tal o individualismo, porque é que as pessoas que o Chega combate, algumas delas vão votar nele. Porque no dia, espero que não, esse dia nunca chegue, vão provar da pior maneira que estiveram erradas durante muito tempo. Agora até eu fiquei surpreso. Não, Não tinha o essa cara noção. falar que não quer mais imigração do meu país, isso aí foi... Abananou um bocado, não, mas eu, Assim, Ou até alguns que acham, não, eu sou imigrante e também não quero a imigração que vem lá da Ásia para aqui. sim. Eu tenho uma visão. Você disse duas palavras que vai na minha visão. Que é assim, eu acho que opinião política, esquerda, direita, agora tem o centro esse, o centro aquele, o centro... Eu acho que a opinião política ela vai muito da realidade. Claro, se você for pegar o pequeno que empina a pipa na periferia, que come o que o pai consegue comprar à noite depois do trabalho, que não tem muitas condições, é uma realidade diferente do menino que vive num condomínio, de luxo. Então, assim, como você disse, a verdade verdadeira. Eu acho que não existe uma verdade verdadeira. E eu acho que sempre vai haver a briga. Não, eu digo a briga, mas na questão de discussão. Porque não importa você dizer para uma pessoa que aquilo não tá errado, mas ela vive e na vivência dela, na realidade dela, aquilo tá errado. Não é outra pessoa que vai vir dizer, não é assim. Porque eu venho de um país na qual tá dividido Sim, rachada ao meio. Na época da eleição de 22... Não, foi de... Qual que foi? Última. Foda-se. Perdi meu melhor amigo, cara. Ele simplesmente, no Facebook, meu melhor amigo, que eu falo de viver, de dormir na minha casa, nossas mães são melhores amigas, e até hoje nossas mães são melhores amigas, meu irmão e o irmão dele são melhores amigos, e ele era meu melhor amigo, crescemos juntos mais de 10 anos. E ele disse uma coisa, eu falei, pô, mano, por que você tá falando isso pra mim? Você me conhece, você sabe que eu não sou assim. Não... Ele respondeu, minha mãe vendo da casa dela, eu nem tava na casa dos meus pais, minha mãe mandou mensagem pra mim falando, filho, deixa, não responde, não vale a pena. Então, assim, chegou um momento que as pessoas, elas perdem contato com familiares, com grandes amigos, só porque a pessoa tem uma opinião diferente da Nos dele. Estados Unidos houve um caso em que de um homicídio de filha para pai ou pai para filha, já não me recordo ao certo, e o tema da discórdia foi o Trump. Não? Então, é aquilo. Eu vejo como realidade. Mas Cada um isso- tem Isso uma realidade diferente. tem muito a ver, nós estamos hoje a ver uma tendência de uma direita que encontrou na divisão entre pessoas um filão político. Ou seja, da mesma forma que o Hitler explicou aos alemães, ele vendeu aos alemães na altura, que para chegar ao poder, que a culpa da miséria da Alemanha teve a ver com o tratado, o acordo que fez no final da Primeira Guerra Mundial, e que a Alemanha tinha que se rearmar e combater os seus novos inimigos, e pintou de negro lavagem algumas cerebral. nações, sem nunca dizer para onde é que queria levar a Alemanha, não é? Mas depois de se apanhar eleito, preparou a Alemanha para aquele que foi o maior desastre da humanidade. É bem complicado. Mas Mas nós a vemos, triste realidade. sim, certo, porque eles começam sempre com pés de veludo, não é? Eles nunca começam por dizer logo tudo que querem fazer, nem tudo que lhes vai na mente, nem tudo que defendem. O presidente do Brasil prometeu muito. Pronto. Ele prometeu muito. vai Não. ele levar para o lado pessoal. Não, ele falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia fazer aquilo, que ia fazer aquilo, e hoje você vê os escândalos do Brasil e
E você vê cenas dele falando o que não vai fazer, notícia do que fez. Falando o que não vai fazer, a notícia do que fez. A realidade do Brasil é triste, é complicado. E não vai ser, tipo, daqui 4, 6, 8 anos que eles vão Eu vou corrigir. ficar calado. Não te vou responder. Mano, não tenho o que responder, mano. Senão és tu que deixas de É falar. a mesma coisa que, sei lá, por exemplo, aqui de Portugal eu não opino muito. Porque eu tô vivendo aqui agora. Eu vim de um lugar onde eu vivi. Eu vi. Meus avós foram amarrados. Entraram na casa dos meus avós, amarraram meu tio, roubaram tudo que a minha avó tinha. Tinha uma lista de coisas. Meu pai deu um tiro no cara no quintal da minha casa. O cara entrou na minha casa. O que o cara ia fazer na minha casa? Meu pai atirou, o cara ainda fugiu. Foi baleado e fugiu. Eu vivi de uma realidade que um amigo meu, comigo na rua, o cara aponta a arma na cara dele e pega o telemóvel dele. Então, assim, agora ver o outro virar e falar certas coisas, o presidente atual. Não, mas o cara, pô, não tinha muita opção. Não tinha, eu acho que opção todo mundo tem. É o que a gente falou. Não, a pessoa, às vezes, ela vem de uma realidade muito ruim. Sim, mas a autoridade policial tem que existir sempre para criar um clima de segurança. Agora, Portugal, felizmente, não está muito longe de chegar a esse nível de insegurança e acredito que nunca chegará. Aliás, são um dos países mais seguros do mundo. Se não fôssemos, não tínhamos muitos estrangeiros, cidadãos estrangeiros aqui a morar em Portugal. Sim. E ainda há muito respeito aqui, Sim. em comparação ao Brasil. Agora, aqui há respeito, há ética, as pessoas, agora, é diferente. O que nós podemos, aliás, o risco corremos, porque a França, da década de 60, foi invadida por portugueses. Sim. A segunda cidade com mais portugueses chegou a ser a Paris. Não é? Porque a França foi invadida por portugueses que fugiam da miséria e da guerra, para não irem para a guerra do ultramar, chamada guerra nas antigas colónias, e a fuga de jovens foi imensa, depois para outros países, mas na altura da década de 60 em França. E os nossos imigrantes foram viver para bairros de lata que se chamavam os bidonville, que eram feitos de plástico dos bidons, e viviam em condições miseráveis nos arredores de Paris. E foram fazer o trabalho que os franceses já não queriam fazer. Limpezas, obras, linhas de fábricas, muito do que está a acontecer agora em Portugal. Portanto, isto é um déjà vu. Cheguei aqui 1 ano na obra, trabalhei 1 ano na obra quando eu cheguei aqui. Isto é um déjà vu. E só mais tarde, quando a França deixou de investir nos programas sociais e nós nunca podemos deixar de investir, que é porque em cada 10 jovens que nasce num meio muito desprotegido e num meio muito difícil, tu conseguires, através de programas sociais, segurar 5, já é uma grande conquista. Mas se tu não tiveres nenhum programa desses, tu perdes os 10. Pois é. Não é? Uhum. E é um pouco isso que vimos defendendo desde sempre, que é a tal sociedade de igualdade de oportunidades. Independentemente do território e da condição económica da tua família onde nasces, tu tens que ter oportunidades de vida que te permitam chegar ao topo. Por exemplo, por isso é que hoje os transportes em Portugal são gratuitos, até aos 23 anos. Por isso é que os manuais escolares são gratuitos. Quando não eram, eu lembro É perfeitamente. subsídio, você tem filho, independente se você é rico ou é pobre, lógico que existe aquela média de valores, mas independente. As refeições. O governo, ele te paga. Os Você pode ser escalões rico ou pode ser da pobre. Uhum. Não existe aquele negócio de, não, ele é rico. Mas há muitas pessoas que Pois é. discordam disso. Discordam disso porque acham que eu pago impostos e quem não paga impostos, ou melhor, há até pessoas que não pagam impostos porque não têm rendimento mínimo para pagar impostos e defendem que quem não precisa não deve ter o passe de transporte gratuito, quem não precisa não deve ter o manual escolar oferecido pelo Estado. Mas eu sou a favor da universalidade da gratuitidade. E porquê? Porque estamos aqui os 4 sentados. Se nós tivéssemos 10 anos, eu sabia que aqui o Miguel não tem o passe gratuito. Então o que é que eu sabia? Sabia que o Miguel era uma família. Não, era rico, sim. Uma família com mais poder económico. E o Miguel também sabia. Dizia, pá, a tua família, vocês têm tudo gratuito, Sim. vocês não têm dinheiro para nada. Sabes que depois há uma estigmatização. Por toda a gente em pé de igualdade na escola, chama-se democratizar.
Exatamente. E isso foi um combate também que travamos. Uma forma de ver as coisas. Como no dia em que nós, em Portugal, criámos a política pública que a Organização Mundial de Saúde diz que é mais bem sucedida até hoje, no combate à droga. Um drogado é, antes de ser um criminoso, um doente. Porque tu podes prendê-lo. Ele, quando pôres pés cá fora, quando vier cá para fora, vai reincidir. Se tu não o tratares, o que adianta? É abstinência, não é incontrolável? Não, sim, mas se tu não olhares, sabemos que existe um cidadão que é toxicodependente. Ele vai preso, quando regressar, reincide nos crimes. Porque ele não vem curado, ele continua toxicodependente. No dia em que nós defendemos, não, ele cometeu um crime, tem que pagar pelo crime, como é evidente. Vivemos num Estado de Direito, mas ele tem que ser tratado. Porque se ele não for tratado, ele vem reincidir. E então, essa política pública é uma política pública que teve um sucesso brutal em Portugal. Nós vencemos o flagelo da droga com esta política. E às vezes, por exemplo, lá em Gaia, estamos num debate grande porque eu defendo que o passe de transportes para as pessoas com mais de 65 anos deve ser... Aliás, eu defendo transportes gratuitos. Eu acho Todas as justo idades. também. O Porto pensa fazer isso. São os mesmos partidos até. Porque hoje em dia, eu tento explicar isto, a principal preocupação é ambiental, é de sustentabilidade, não é? Porque quando vejo alguém que não precisa até andar de transporte coletivo, transporte público, significa que conquistamos, teremos um carro da rua. Não é? Nós não gostamos de ter trânsito, mas depois não pensamos que a única forma de não ter trânsito é diminuir o número de carros. E como é que diminuis? Tens que investir no transporte coletivo. Eu investi na minha bicicleta. A minha mulher fica com o carro, eu pedalo 30 km por dia. Pronto, Pra é uma ir forma trabalhar e voltar. É modo sustentável. Pronto, e faz bem pra saúde também. É modo sustentável. Uma questão do valor das passagens e transportes, né? O andante aí, temos um andante de 40 euros. É 30 e 40, né? O de 40 euros é que a gente usa pra cá Há pro Porto. outros, rede mas tem a completa. ver com cenas sociais. Mas É sim. isso. Eu acho 2,5 numa passagem muito caro. Porque se você for jogar a proporção... Mas é mesmo... Sim, eu sei. Parece que é proposital pra É a você... mesma coisa se tu fores comprar uma PlayStation 5, está lá, 500 euros. Se tu fores fracionar em 10 vezes, não vais pagar 500. Sim. Entendes? É a mesma cena. O bilhete de autocarro, ou mesmo as viagens de Z2, Z3, obrigatoriamente tem que ser mais caro para a pessoa optar pelo passe mensal. Isso é matemática. Sempre foi assim. eu sei. É- Sempre Também é um foi assim. bocado para a sustentabilidade da própria CCP e do metro. Claro, porque senão depois, imagina, tu se não vendes passes, como é que o metro do Porto sabe quanto é que vai faturar no mês para pagar a X funcionários? Um exemplo. Exato. Vais estar a pensar que vou ter 50 mil pessoas todos os dias a Pois, comprar uma o viagem. objetivo é que sejas levado a pensar que compensa mais tirar o passe. É É isso, a exato. Suíça, onde é que tem o transporte público? Luxemburgo. Luxemburgo. Sim, Eu vi há totalmente pouco tempo gratuito, atrás, eu Luxemburgo. tinha visto Na sobre. Suíça não fales que é Não, caríssimo. não, Hã? Suíça é caríssimo. A Suíça é caríssima, com certeza. Mas caminhamos Você que rapidamente para a universalidade da gratuitidade no acesso ao transporte coletivo e público. Coletivo, ou seja, há operadores que são privados, mas têm concessões públicas. Todas as concessões são públicas. E a ideia de que tu podes viajar gratuitamente em qualquer transporte é uma ideia belíssima. Sem dúvida, sim. Não pode ter a ver com a condição económica. Uhum. Por exemplo, na medida que foi agora criada em Gaia, deixaram de fora os pensionistas com mais 750 euros. Uma pensão de 800 euros é uma pensão alta, que é inferior ao ordenado mínimo. Ainda para mais se a pessoa for casada com alguém que tem uma pensão de 400 euros, 1.200 euros para pagar uma renda, habitação, medicação para duas pessoas idosas e não têm direito ao E passe. para não falar em todo o processo, que agora é, né? O processo, em vez de ser simplificado, agora ainda é mais exigente. Sim, dependem de todo Né? tipo de declarações. Ou seja, eu não consigo pensar que, sei lá, uma pessoa com 73 anos vai conseguir sozinha tirar uma declaração da Segurança Social, das finanças, ou seja, E vai tudo pelo sempre ter que telemóvel ainda. pedir ao filho ou pedir a não sei o quê, ou seja, Damos passos atrás. Mas felizmente no Porto vejo que a Câmara, que o Presidente da Câmara
ou defender transporte gratuito para todos os residentes, já no caminho certo. Mas em Gaia o importante é tirar as vias da bicicleta da Avenida República. É mais importante que ao passe. Sim, é verdade. Foi. E que... Que atrapalha? É irónico, está a ser irónico. Ah, Estou a ser irónico. É porque para Gaia eu já não conheço muito. Porque foi mais importante retirar Desmantelar a ciclovia. a ciclovia das bicicletas e das trotinetes, que é para eles andarem no meio do passeio. Tem 2 ruas E eu acima quase aqui. ser atropelado por Tem 2 trotinetes. ruas acima aqui. Tem um E o metro estacionamento abusivo. para lá. E a rua, a avenida inteira, a ciclovia de segunda a sábado é estacionamento. Pronto. Eu tenho que ir para a Ou rua. seja, e a estacionamento todo- abusivo. Mas em Gaia foi mais importante desmanchar essa ciclovia do que pensar E as pessoas andam de nos bicicleta por passos. onde agora lá? Na Por rua. onde? No mesmo lugar. Ou na rua, No mesmo lugar. ou Só ou que. na rua, ou andam com as trotinetes no passeio, Não, no passeio não pode. sempre a dar brita. Mas isso é que é importante. Como outras coisas em Gaia são importantes, mas normalmente do passado vivo os museus e os cemitérios, mas em Gaia foram ao passado, foram ao museu, encontraram lá alguém que pudesse ganhar a câmara e então foi. Vou ser cancelado em Gaia, mas Pô, foi o que aconteceu. Precisamos disso. Polêmica. Não é polémica, brincando. imagina. Olha, Tô brincando. é igual em qualquer parte do mundo. Tipo, tu tens o partido A e o B. O A está habituado a ganhar sempre. Certo. Perdeu para o B. Foi lutando, tentando combater para ganhar ao B. Nunca conseguia. Qual foi a fórmula mágica? Ok, quem é que ganhava no A as últimas vezes todas? Olha, vamos buscar este outra vez. Pode ser que, como é tão adorado pela Entendi. população, Foi haja isso que fizeram. Pronto, sim. Mas Foi a é. jogada de marketing que foi usado neste A e B Eu percebi. em Gaia. Foi basicamente isto, mas é o que acontece. Miguel, estamos quase a acabar. Tens mais algumas perguntinhas, Bem, a não ser que vais ser candidato a uma junta de freguesia em breve. gostaria no futuro, Pois. gostaria no Pronto. futuro. É algo que Prepara-te. lá está, tenho que começar a traçar o meu caminho e perceber aonde é que eu posso efetivamente conseguir ser candidato. Tens que ir para Gaia. Não tens de ser cabeça de lista, não é? Eu também só fui aos 36. Tens que É isso, estar, é essa a questão. A minha nas questão listas. era mesmo mais nesse sentido, porque eu acho que a política se vai fazendo ao longo do tempo. Porque, como já disse muito bem, a política não é uma profissão, é uma missão. A questão é de como estar sempre próximo da política até à altura correta. Ou seja, É como em tudo na vida. Desculpa te interromper, mas é como em tudo na vida. Tu podes estar numa empresa 10 anos a fazer o teu trabalho e passado 10 anos darem-te valor para outro cargo. Como podes estar 2 ou 3 anos e teres logo esse mérito. Ou terem essa visão de ti. A política acaba por ser igual. Ou seja, o caminho, tu estando lá, é mais fácil olharem para ti. Se tu não tens curso de treinador de futebol, Claro. queres ser treinador de futebol, nunca vais ser. Se tiras o curso, vais para o terreno, a partir daí, pode ser que olhem para ti, pode ser que tu cresças na profissão. É exatamente igual. Eu estou a falar da política como se eu soubesse alguma coisa, mas acho que é exatamente igual. É uma linguagem figurativa, assim. É, Tens de começar e tens de começar por onde vais ter mais oportunidades para te mostrar. Não é? Sim, nunca estar preocupado com o que vem a seguir. é isso. Porque quem desempenha bem as suas funções tem sempre por onde andar. percebes? Mais alguma pergunta? Eu para já não. Você. Não. Eu não quero puxar isto muito para o meu lado. Não, já pode no falar. desporto já vivi muito, já estou a falar de Gaia, já estou a viver Não muito. precisa ter medo. É Não, sua eu opinião. não tenho medo, Eu falo sou na boa. aquele que não tem medo Não. mesmo. Eu falo tudo, Miguel me conhece. Sim, E eu falo, gente, eu acho que é Só- assim. É só a minha vou tocar opinião. numa Pronto. situação, pronto, que nem vou pôr E muito gosto a de minha todo mundo do opinião, mesmo mas jeito. Vamos agora ao ambiente, ao habitat do João. Gaia. Nós vivemos uma altura em que a Câmara e as freguesias foram sempre lideradas pelo PSD. Houve, ou quase a maioria, houve uma grande mudança do paradigma. A Câmara passou para o Partido Socialista. Várias juntas de freguesia também houve essa transição. A junta que o João presidiu foi durante anos, a minha avó era de Vilar Paraíso, portanto eu sei bem, o PSD liderou durante anos aquela junta de freguesia. Hoje em dia, salvo erro, o último presidente
eleito para essa freguesia, acho que vou falar de cor, mas até do Partido Socialista hoje em dia, não tenho a certeza que estou a dizer. Não é militante. Não é militante, mas está mais. Vereador pelo PS. Pronto, foi vereador pelo PS da Câmara Municipal de Gaia. Pronto. Vamos ou estamos a caminhar para virar o jogo outra vez em Gaia? Sim, Espera que não é verdade? Eu sei, mas. eu espero que sim, eu espero que o jogo vire em 2029. Sim, mas eu estou a falar o que aconteceu do PSD perder para o PS. Agora vai. Vou falar daquilo que conheço. Junto à freguesia de Oliveira de Ouro. Há anos, Partido Socialista. Foi perdida para o Partido Social Democrata e a Câmara Municipal também. Vamos perder essa. Isso na política não É muito difícil de falar. Não assim, há, mas não há prognósticos. só no fim do jogo, já diria o João Pinto. Sim, mas mesmo com as sondagens, por vezes é quase impossível fazer prognósticos. É certo que houve uma mudança. Como sabes, fui candidato à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e enfrentei pela primeira vez uma coligação de direita, PC, CDS e Iniciativa Liberal. O PS candidatou-se sozinho, não teve nenhuma aliança partidária. Ganhamos algumas juntas de freguesia, perdemos outras. Houve ali 3 ou 4 que ficaram decididas literalmente por poucas dezenas de votos. Foi um combate muito renhido, também para a Câmara Municipal, onde chegamos neste momento à situação caricata de em 11 vereadores. O PS, apesar de ter perdido, tem 5 vereadores, nós elegemos 5 vereadores. O PSD tem 4, incluindo o Presidente. A Iniciativa Liberal tem uma vereadora e o Chega elegeu um vereador que já se desfiliou do Chega e fez um acordo com o Presidente da Câmara. Portanto, agora é independente, para dar maioria ao Presidente da Câmara. Essa disputa foi uma disputa muito, muito renhida, mas que na política não há empates, portanto, só no futebol e no desporto. Há quem ganha e quem perca. Nós perdemos, eu perdi. Mas vejo que estes primeiros 5 meses de mandato, estamos a poucos dias do atual Presidente da Câmara fazer 5 meses de mandato, têm sido altamente controversos e com muitos retrocessos que têm gerado muita indignação e muitas bolsas de descontentamento. E eu sinto isso por parte de pessoas que, vale o que vale, dizem que votaram nele, que o apoiaram, que estão muito descontentes com aquilo que tem acontecido. Porque quando alguém ganha uma eleição, esse tem que vir para unir, não é para dividir. Tem que vir para falar de futuro, para mostrar ambição. Não é para acertar contas com o passado. Você disse uma frase que eu até salvei aqui, que eu achei muito interessante, foi exatamente sobre isso. Você disse na entrevista: não sou candidato contra ninguém, não sou candidato para acertar contas ao passado, eu represento o futuro. E eu achei essa frase muito boa, até salvei ela aqui para. Tentei chamar a atenção das pessoas que era isso que iria acontecer. Eu achei uma frase muito boa. Porque estava visto na campanha que a grande motivação para aquele que é hoje Presidente fosse candidato era precisamente a vingança, acertar contas com o passado, e é isso que está a acontecer. E ao rasgar, portanto, tudo que vem de trás, porque quando ganhamos também temos que ter a inteligência de perceber que nem tudo correu mal. Exatamente. Primeiro, é errado dizer que foi tudo mal feito, não se fez nada. Isso é um insulto à inteligência das pessoas. Não é? E depois, rasgar tudo que vem de trás, inclusive, olha, o Festival Marés Vivas, que só porque era muito associado à gestão anterior, cancelou o Festival Marés Vivas em Gaia, não quis, veio para Matosinhos, um terceiro festival com a melhor classificação do país, e que todos nós adorávamos o Marés Vivas. Perdemos o Marés Vivas para Matosinhos porque o atual Presidente da Câmara, eu na campanha disse às pessoas: vamos perder o Marés Vivas, porque a única coisa que o meu adversário pretende é libertar o espaço, o parque onde é feito o Marés Vivas. Portanto, e para vendê-lo posteriormente. E vamos perder. Eu peguei no vídeo e republiquei o vídeo dizendo isso. Dissemos a verdade e agora espero que aqueles que vieram atacar nesta publicação tenham a humildade de dizer: pá, você tinha razão. Mas quando alguém assume a liderança de uma autarquia para dividir,
para combater outras pessoas, para falar sempre do passado, e sem representar aos olhos das pessoas o futuro, obviamente que o dia passado, as energias do dia são muito focadas no como é que eu vou como é que eu vou rasgar este programa, como é que eu vou acabar com esta medida, como é que eu vou meter uma queixa contra quem cá esteve. Quem já desempenhou funções sabe que o tempo não permite fazer isso. Sim. É um estilo governativo que eu nunca adotaria. Portanto, se tivesse sido eleito Presidente de Câmara, teria feito um discurso de união na tomada de posse e não de divisão e de ameaças a todo e a todos, que foi isso que foi feito. Por exemplo, um skate park com 2 campos de street basket que estão prontos ali na Marginal de Gaia, em Canidelo. A obra está a 90 e tal % concluída. Cancelou a obra. Nossa. E vai deslocalizar a obra e não sabe para onde. Vejam bem. Qual é a inteligência desta decisão política? A obra custa X. Como está pronta, vai custar X. Vai ter que pagar o empreiteiro a obra. Uhum. O empreiteiro não tem culpa. Fez a obra. Sim. Depois vai ter que pagar a deslocalização do parque. Não sei como é que vai ser possível deslocalizar aquilo tudo. Tem que arranjar terreno. Vamos supor que não tem que comprar, porque o terreno que ele vier a encontrar é público. Mas vai ter que construí-lo lá. Montá-lo lá. Aquilo vai custar o dobro. Nossa. E porquê? No fim do dia, pergunta-se, e porquê é que isto custou o dobro? Porque aquilo que presidiu à decisão foi unicamente acabar com algo que vem atrás. Um espírito vingativo de estar na política. Podia estar aqui a dar uma série de exemplos, mas é mais para retratar e para responder, assim, claro que tinha 2 hipóteses também, ou perdendo ia para casa, ou perdendo e ainda para mais com o resultado que tivemos, foi um resultado muito próximo da vitória, assumia com total empenho, que é isso que procuro fazer, a oposição, mostrando diferenças também, que eu sei que ao longo destes 4 anos tenho que mostrar às pessoas como é que seria a Câmara se fosse governada por mim. Tenho que pontuar diferenças. Sim. Uma vez ou outra, se calhar concordando com aquilo que é feito. Mas para já são mais as vezes que discordo, porque não vejo inteligência em muitas decisões que são tomadas, principalmente aquelas que acabam. Houve uma decisão tomada que foi cortar o apoio ao passe dos idosos, das pessoas com mais de 65 anos, para o transporte público. Eu denunciei, mas depois o Presidente da Câmara dizer que não cortou, que era mentira, que suspendeu para rever. Ora, de boa fé, alguém responde assim, então se a ideia era suspender, anunciava, não suspendia, porque as pessoas ficaram sem passe naqueles meses. Andaram sem passe. Pessoas que não conseguiram ter dinheiro para tirar o passe. Se a ideia genuína e verdadeira fosse rever a medida, dizia, em junho, a medida vai ter outros critérios, outras regras. Era assim, e não corta. O líder da oposição denuncia, mas eu não queria cortar, é que isto era só para suspender e para rever. Cortou o apoio aos cuidadores informais. Eu denunciei. Chama mentiroso. Mas as pessoas foram enviadas para o balcão da Segurança Social. E as pessoas foram a comentar, não, é verdade, porque eu liguei para a Câmara e disseram isto e mandaram para a Segurança Social. Hoje em dia, felizmente, as redes sociais é uma boa arma para combater as Tanto ajuda como atrapalha, É né? a primeira vez que eu vejo na Câmara Municipal de Gaia a oposição saber utilizar as redes sociais. Sim, ainda agora antes de vir para aqui, não, depois de sair daqui, assim aqui vou enviar um mail ao Presidente a requerer uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, porque na empresa municipal Águas de Gaia estão-se a passar situações muito graves. A primeira das quais é que essa empresa municipal, a mando do Presidente, contratou um consultor pagando 14 mil euros por mês. Nem o Presidente da República ganha isso, e depois o consultor é que dirige a empresa. Despede pessoas, contrata pessoas, chama-se usurpação de funções. Certo. Rasga o acordo da empresa, os direitos dos trabalhadores não existem, e portanto, eu acho que aquilo vai acabar muito mal e eu quero que os gays saibam o que é que está a acontecer. E é esse também o meu papel, não é? E bem. Esse Para não falar de milhares de coisas, por acaso, nos últimos dias tenho assistido a questão
também dos cargos para a Polícia Municipal, etc., que não sim. andam para a frente e de repente já é preciso contratar mais alguém. Sim, essa também foi anedótica, porque nós votamos contra a anulação de 17 concursos de admissão pessoal. E porquê é que ele quer anular? Porque vem atrás. Sim. Mas Quer agora é anular preciso 17 contratar. concursos. E chamámos a atenção que havia milhares de jovens ali, e não jovens, que criaram expectativas. Concorreram. Alguns concursos são mesmo na fase final. Alguns jovens já não vão poder concorrer novamente, porque atingiram o limite de idade para concorrerem à Polícia Municipal e aos Bombeiros Sapadores. E eu chamei a atenção do Presidente. Você está a cortar nas expectativas de vida. Pá, é que esses não vão mais poder concorrer. Não faça isso, pá, lance aqui um apelo, pá, não faça isso. E ele votaram pela anulação dos concursos. Chegamos à Polícia Municipal e viu aquilo, uma plateia de jovens. Viu uma plateia de jovens e pensou, bem, vou fazer aqui um brilharete. Pediu a palavra ao Presidente da Assembleia e disse, olha, eu quero anular todos, 16, menos um, que é da Polícia Municipal. E eu pedi a palavra e expliquei o que vocês ouviram há pouco, não é? Como é que tudo aconteceu. E eu disse, mas você hoje não pode alterar a decisão aqui, você tem que ir outra vez à reunião de Câmara, e até porque eu tenho a esperança em que eu vou convencer a não anular nenhum. E você é obrigado a levar isto à reunião de Câmara, não é chegar aqui e dizer que só para quem gosta de ouvir, Sim. que não vai anular este concurso. Azar tremendo. As pessoas que lá estavam não eram os concorrentes da Polícia Municipal, eram os bombeiros sapadores, levantaram-se, foram embora descontentes. Ou seja, as decisões são tomadas porque, por exemplo, esta aqui, porque viu no público um conjunto de jovens e achava que era um concorrente da Polícia Municipal. Não há racionalidade nenhuma, é emoção de acabar só porque vem atrás. Complicado, né? Pá, eu já estou habituado a viver em Gaia, vocês é que não. Mas mais uma última questão, Miguel, não? Nada? Nada. Mateus, alguma coisa? Não? Não, queria só agradecer os convidados Agradecer aos Obrigado. dois e desejar boa Obrigado. sorte Eh, para vocês. pela troca no trabalho para conseguir estar cá e ao João a disponibilidade. Pá, para nós, toda a gente que vem cá, nós temos o nosso Globo de Ouro, não é o Globo de Ouro da SIC, mas De nada. Obrigado. um agradecimento pela vossa presença cá. Muito obrigado. Todas as pessoas que cá vêm e fazem parte da nossa história. Muito obrigado. Isto é um meio, também nós estamos nos inícios. Exatamente. Começámos nos finais do ano passado, estamos a tentar trazer aqui várias profissões, Vários várias segmentos. histórias, vários segmentos diferentes e queremos também dar isso lá para casa, ou seja, não ser um podcast só de futebol ou só de política ou só de caça, não, algo geral para conseguirmos chegar ao máximo de pessoas possíveis. Portanto, obrigado pela vossa disponibilidade. A quem está em casa, obrigado por nos assistirem mais uma vez. Vai Já pedir? sabem como é que Vai é. pedir? Fazes tu hoje. Galera, por favor, ajuda a gente aí. Compartilha o vídeo, dá uma curtidinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique atento aí nas redes sociais que logo já estamos postando aí mais novidades. Obrigado, malta. Valeu!